Tá? Bom dia, meu nome é Silvana Leone Calisto. Eu quero ter duas palavras de agradecimento inicialmente, né? A primeira é todo o apoio que vocês têm dado ao Instituto Casa Ruth. O que é o Instituto Casa Ruth? É um local onde nós trabalhamos com mulheres e crianças vítimas de abuso, seja ele sexual, agressão física, psicológica. E a igreja tem nos apoiado, e eu agradeço muito. E tem um anúncio especial. Nesse semestre agora, nós abrimos mais vagas para as crianças. Então, que tipo de grupo que nós trabalhamos de criança? De crianças de 6 a 10 anos, que às vezes foi um bullying, às vezes é uma criança muito retraída, ou teve um histórico de agressão física, sexual. Nós oferecemos 2 dias no contraturno para essa criança, onde temos psicopedagogas, professores de artes marciais. Vamos trabalhar psicologicamente, espiritualmente e socialmente para essa criança sair desse casulo. Porque, enquanto o trauma permanece, o trauma vai aumentando. Então, quanto antes você agir, melhor vai ser. Então, por isso que a gente está abrindo essas vagas. Anota nosso contato no Instagram, é casa.rut. Casa.rut. Ou o nosso celular, 41 98 26 60 68. Outra vez, 41 98 26 60 68. Você manda uma mensaginha, quero saber mais, quero inscrever meu filho, meu neto, meu vizinho. E o custo? Nós fazemos uma avaliação social. Não tem condição financeira, vai ajudar bem pouquinho, mas vai ajudar para dar valor, né? Porque, quando é tudo de graça, ninguém dá valor. Pode ser R$10, R$15, não importa. E, se a pessoa tem condição financeira, ela vai pagar a inscrição normal. Mas esse não é o problema. Nós queremos tratar das nossas crianças. Uma criança tratada vai ser um adulto curado e um adulto de sucesso. O outro agradecimento é na última assembleia da igreja. A igreja voltou para me reconhecer como pastora. Obrigada. Nunca foi um título que eu procurei, mas eu sinto confiança de vocês e reconhecimento do corpo daquilo que Deus tem feito na vida da gente. Então, muito obrigada. Bom, agora falando de hoje, gente, eu não sei se vocês imaginam como que é o processo de pregar, mas comigo, diferente dos pastores que devem ter uns 300 sermões, né? Escolhe um para pregar. Quando vem o anúncio assim, Silvana, você vai pregar. Aí começa a orar a Deus. Sou eu, na vez. O que o senhor quer que eu fale? O que o senhor quer que eu fale? E veio, gente, uns 3 sermões. Eu assim, comecei a estudar os 3. Não vai dar para pregar os 3. Qual que o senhor quer que eu fale? Qual que o senhor quer que eu fale? E até que veio esse estudo. Não é um estudo comum. Não creio que eu vou falar coisa nova. Mas eu creio que eu vou lembrar muita coisa, porque o Senhor trouxe que a nossa igreja, não a Igreja Alameda, mas a igreja precisa se preparar para uma grande batalha. Haja visto o que aconteceu de ontem para hoje, a guerra tenha multiplicado, aumentado, mas ninguém tira do meu coração que a próxima guerra vai ser a nível mental. As pessoas vão se suicidar. As pessoas vão se matar, porque elas vão ser atacadas mentalmente e não vão suportar. Não vai precisar nada, não vai precisar arma. Vai ser um ataque na mente. E nós precisamos nos preparar. É essa a chamada de hoje cedo. Então, eu queria te pedir para você abrir em Efésios 6, 10, 13. Você pode pensar, puxa, Silvana é do tipo pentecostal, né? Gosta do fogo, gosta de falar do bicho, né? Gente, eu fui criada numa batista tradicional,
que a primeira vez que eu ouvi falar sobre demônio dentro da igreja, eu tinha 18 anos. Parece que tinha que ser maior de idade para ouvir sobre o assunto, né? Mas, quando nós fomos para o campo missionário, esse mundo espiritual ele se tornou tão real. Eu lembro uma ocasião, minha filha era pequenininha, e ela saiu enroladinha na toalha do banho, dizendo, mamãe, mamãe, mamãe. Ela tinha de 4 anos para 5, acho que 4 anos, gente. Ela, mamãe, o diabo está falando aqui no meu ouvido. Aí, coisa de criança, né? Aí eu fui abraçar, não, filha, que é isso? Jesus é maior. Aí ela começou a dizer, não, não, ele está dizendo que não. Eu, não, filha, a Bíblia diz, ele é filho de Deus. Aí ela vira para mim, ele está acabando de dizer aqui que a Bíblia é adulterada. Gente, que vocabulário é esse para uma criança de 4 anos? Mas era um vocabulário do grupo que nós evangelizávamos na hora. Nós trabalhávamos falando de Deus, testemunhando para árabes, muçulmanos, e um dos grandes argumentos é que a Bíblia foi adulterada, por isso que nós não podemos dar credibilidade a ela. Quando veio essa palavra, eu percebi que o que estava em volta dela não era uma fantasia infantil, mas era o inimigo atacando. Abracei ela, me posicionei, repreendi, porque eu, como mãe, eu sou guardiã dessa criança, e eu tenho que protegê-la. Aí, ainda mesmo na mesma época, nós morávamos do lado do templo, e a minha sobrinha veio fazer vestibular e ficou hospedada num quarto que tinha lá no templo. E aí, no café da manhã, eu fui dar para ela, antes de fazer vestibular, ela tinha me tirado só uma dúvida. O que significa orar fazendo assim no peito? Por que, filha? O muçulmano reza e faz isso no peito. Ela, tia, eu fui orar ontem à noite e minha mão se movimentava sem eu querer. Eu batia e eu não entendia o porquê. Ainda uma amiga nossa, missionária na Jordânia, contando que ela estava lá como enfermeira e fazia aula de árabe para poder se integrar melhor socialmente. E a professora, toda a caráter, com toda aquela roupa, né, de muçulmana, ia embora. Não dava 10 minutos que a mulher ia embora, essa missionária contava que ela via o espírito dessa mulher entrar na casa. E ela via, mas era um espírito. E ela ia atrás. Saia daqui em nome de Jesus, saia daqui em nome de Jesus, saia daqui. E não saía. Todo final de aula acontecia isso, o espírito dava uma voltinha e ia embora. Dava uma voltinha. Ela já estava esgotada. Bateram lá na porta dela 2 missionárias americanas. Queremos nos apresentar, esse é o nosso nome, tal. E Deus, em oração, nos revelou que você estava travando uma grande batalha, que você já está cansada. Mas Ele nos escalou para estar aqui, para orar com você, para que o inimigo bata em retirada. Queridos, isso não é para assustar. Tem gente que já está, eu quero ir embora, estou com medo, estou com medo. Não, esse é um perigo quando a gente fala sobre batalha espiritual, supervalorizar o diabo. Tem gente que nem fala essa palavra, o nhanho, fala, dá tudo que é nome para não falar. Aí eu lembro de uma que dizia, Silvana, assim ele não vê que a gente está aqui, aí ele não vem encher as paciências. Então, esse é um erro. O outro erro é menosprezar. O diabo, como se o bicho não agisse mais. E outro, terceiro erro, é achar que tem os especiais. O tropa de elite, os caça-fantasmas. Eles entram na igreja, os capetas saem correndo. Não. Esse chamado é para todos nós. Porque a batalha, somos todos nós que estamos travando. Ou você é guerreiro, ou você já é vítima. Se você não está enxergando que você está em guerra, lamento lhe dizer, você é vítima da guerra. Você já está preso. Porque ou você se posiciona como guerreiro, como soldado, ou você é carregado. Você é preso, você é manipulado, você é induzido. E o estudo todo hoje vai ser para que a gente possa entender. Então, Efésios 6:10, um texto conhecido,
eu vou me ater mais na primeira parte, de 10 a 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Por isso, a nossa temática hoje é: preparem-se para o dia mau. Silvana, que dia mau é esse? Gente, basta você levantar, você pode ter um dia mau. Sexta, não essa passada, retrasada, eu faço muito atendimento online como psicóloga. Acabei o último atendimento, levantei para almoçar. Gente, não conseguia levantar. Fui engatinhando, o ciático pegou. Fui engatinhando, eu não conseguia falar. Quem já teve isso já sabe o que eu estou falando. E aí tive que almoçar deitada na cama, dor. Sábado, domingo. Aí resolvi ligar para o sobrinho, ortopedista: filho, manda um remédio para a tia, porque está muito dolorido. Comecei a tomar o remédio. Segunda, logo cedo, a cuidadora disse: teu pai acordou vomitando. Eu moro com meu pai, 92 anos, acamado. A gente mora com ele para supervisionar todo o cuidado. Eu, ok, está com febre? Não, não está com febre, então vamos entrar com soro. Estou indo trabalhar, me mantenho informado. Quando chego do trabalho, no final do dia, ele voltou a vomitar e agora está com febre. Vamos colocar dipirona. Entro em contato com o geriatra dele por celular, a febre não baixa. O geriatra coloca a tua mão no pulso dele, acelerado o pulso, a pressão caindo. O geriatra pega a ambulância e vai para o hospital. De segunda para terça, com o ciático na cadeira e com o pai no hospital. E aí o pai teve que ficar para a UTI, porque a pressão começou a cair, ele ia morrer dormindo, se a gente não levasse ele. E aí, depois, quem tem irmão, quem tem família, sabe como que é essas coisas, né? Um dá um palpite, o outro dá outro, não faz nada, mas dá palpite. Aí, como diz a diarista lá de casa, a gente quase que perde a comunhão. E aí, quando eu estava preparando, Deus disse: esse é um dia mau, Silvana. Quando você menos espera, vem o dia mau. E se você não está vigilante, as coisas acontecem. Paulo está aqui nessa carta exortando: não importa, vocês são crentes, mas vocês vão ter batalha. Como seres humanos, gente, a gente tem a tendência de, se não vê, não acredita. Eu lembro de uma senhora que ela veio do espiritismo, ainda a visão dela era aberta, ela disse que ela ia para a igreja, era horrível, ela via as pessoas entrando com os demônios junto. Eu já pensou? Ui! Né? Já pensou? Mas sou sincera, às vezes tem determinados tipos de crente que eu queria que aparecesse encapetado, para acordar o bicho. Porque tem gente que não acorda, não acredita, acha que é conto. E eu imagino assim, como um jogo de futebol. O diabo e a igreja de Cristo no campo. E a igreja: mas será que existe? Eu não sei, qual que é a estratégia? E o diabo: gol, pá! E gol, pá! Não, mas peraí, nós estamos discutindo. Vocês nunca viram um jogo de futebol? Que os caras logo vão, cobram a falta, e os caras: mas a gente estava conversando. E é isso que está acontecendo. A igreja está dormindo e o diabo está marcando gol. É isso. E é isso a nossa chamada de hoje cedo. O mundo espiritual, nós não vemos, mas nós não tocamos, mas ele existe. O Francis Schaeffer, um teólogo, ele disse: é como uma casa de 2 andares. Nós vivemos no térreo. Aqui em cima está o mundo celestial, espiritual, nos influenciando. Em Gramado, Rio Grande do Sul, se converteu um pai de santo. E lá em Gramado é tudo montanha. E as casas, elas tendem a construir alta, embaixo tem a garagem, sobra, faz um quartinho com banheiro. Então, normalmente, eles alugam para quem vai trabalhar, quem é solteiro. E esse pai de santo morava. E ele disse que, quando ele estava enjoado, ele começava a invocar.
os espíritos, os demônios, e ficava se divertindo, escutando a família brigando. Às vezes não acontece isso, gente. Eu sou terapeuta de casal. Às vezes o casal chega, eu disse assim, gente, por que vocês brigaram a última vez? Aí um olha para o outro, doutora, a gente está com vergonha de contar. Tão bobo o motivo. E é isso, é tão bobo, porque o inimigo está ali no meio. Ele faz você ouvir o que o outro não disse. Ele te faz sentir o que você não quer sentir. Então, nós temos que levar em conta isso. O perigo dessa temática, gente, é exatamente você não tomar consciência que a guerra existe. Nós temos um videozinho que eu acho bem interessante, até para descontrair, para os que estão com muito medo. Eu não sei se está aí na mão o videozinho, daquele filminho Monstros S.A. Está fácil? Eu soube que hoje a mídia está com algumas dificuldades. 7, 6, 5, 4, 3, 2. É o maior, é o manda-chuva peludão. Puxa, eu tô ótimo hoje, Mike. Oba! Isso, garoto! Contra a porta praça! Quanto mais as crianças gritavam de medo, mais energia ia para o mundo deles. Então, eles entravam, por isso são aquelas portas, são os quartinhos das crianças. Gente, no mundo espiritual não é diferente. O mundo espiritual se alimenta do nosso pecado, se alimenta dos nossos medos, se alimenta das nossas mágoas. Se o mundo espiritual tem avançado, nós, igreja, temos feito parte disso. Porque nós temos permitido que o lixo prolifere. E nós temos o quê? Estamos passivos. E assim ele se fortalece. A palavra de Deus diz que os nossos 3 inimigos é o mundo, a carne e Satanás. Eu gosto do pastor Sebastião, que sempre ele dizia, a carne não se converte. Gente, vocês já viram rodízio de salada? Não, porque a carne não quer salada. A carne quer Coca-Cola, a carne quer hambúrguer, pizza. Porque tudo que não presta, a carne quer. Eu lembro meu netinho introduziram a dita Coca-Cola na vida dele. E aí eu no almoço toquei o copo e dei a água assim, ele... Água! Tipo assim, está me intoxicando. Porque já estava desviado para o mau caminho. Então, entenda, o diabo quer que você entre aqui, no campo da carne, e ele quer que você entre no campo do mundo. O Espírito Santo de Deus quer que você venha aqui, para o lado do Senhor. Quando você se sente enfraquecido, apanhando, pare e pergunte, o que na minha carne está sendo estimulado? O que o mundo está estimulando na minha carne, que eu estou me enfraquecendo tanto? João 10:10 fala, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida plenamente. Gente, o diabo é caluniador, adversário, espírito que atormenta. Efésios 6:11 diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele quer o teu mal. Ele quer te derrubar. E ele vai usar a tua carne para isso. O melhor psicólogo é Jesus. O segundo melhor é o diabo. Ele te estuda. Você acha que ele não sabe o teu trauma? Tua mãe não gostava tanto de você. Gostava mais da tua irmãzinha. Aí, daqui a pouco, você vai para a escola, tem uma professora que lembra a tua mãe. E prefere os outros do que você. E vai lá e enfia o dedo na tua ferida. Não bastasse isso, você casa. E a tua mulher começa a falar igual a tua mãe. Você, não sei, parece uma montanha, não sai do lugar. Você não serve para nada. Igual aquilo, a mesma ferida. Mas, Silvana, por que eu fui casar com uma mulher igual minha mãe? Vai falar com Freud. Mas você
vai exatamente, e o inimigo pega a mão e machuca. Vocês já viram que as maiores feridas vêm das pessoas que a gente mais ama? E ele usa a boca. Você está dizendo que a minha mulher está endemoniada? Não, mas influenciada. Porque muitas vezes o diabo vem, sopra, e você, como mãe e pai, nunca falou besteira para o teu filho? Bem a palavra que a tua mãe falava, que você não quer falar quando você vê, você está falando. Mas é burro. É burro, já falei. Foi. Porque ele sopra, ele induz. Então, ele sabe qual é a tua fraqueza. Sexo é tua fraqueza? Vai ser o teu problema. Eu lembro de um que eu caminhava do lado dele, aconselhando. Ele disse, Silvana, não é possível, até caixa do supermercado dá em cima de mim. Eu estava lá colocando as compras no pacotinho, de repente ela... Aí, será que foi cisco no olho dela? Passando o telefone. Por quê? É essa área. Dinheiro. Marcelo estava aqui falando. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas o diabo quer trabalhar com o teu dinheiro. Então, o que ele quer? Roubo. Isso, furta. Furta de alguém. Eu lembro de pessoas que vêm às vezes, Silvana, minha vida financeira não vai para frente, não vai para frente. E aí a pessoa vem e conta, eu trabalhava num lugar, eu estava num perrengue financeiro, quando eu vi, eu roubei. Eu quero arrumar isso, volta lá onde você trabalhava, pede perdão. Mas, Silvana, eu não tenho como pagar. Vai, oferece trabalho escravo, faz alguma coisa. Mas você não pode ficar nessa situação. Aí eu lembro, ela foi. Já não trabalhava lá, e ela disse, eu queria pedir perdão para o senhor, eu roubei. Eu roubei tanto, e eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu venho trabalhar, eu estou trabalhando durante a semana, mas aos sábados eu trabalho de graça para o senhor. E o homem disse, eu tinha certeza que você tinha me roubado. Mas vai em paz. Eu te perdoo, não precisa vir trabalhar no sábado. Ou seja, uma porta que fechou. Porque a mão do Senhor está aberta, está estendida. Você está aqui. Quando você erra, quando você deixa de fazer a vontade do Senhor, você sai debaixo dessa mão. Ele não precisa do teu dinheiro. Ele quer o teu coração. A outra coisa que o diabo pega é a rejeição, as mágoas. Gente, como as mágoas. Muitas vezes a gente, no processo de libertação, está orando e o demônio fala assim, ela odeia a mãe, ela odeia o pai, por isso que eu estou aqui. Você acha que o problema é tua mãe, é teu pai? É os espíritos que se alimentam dessa tua dor. Por isso que ele fica lembrando. E, gente, pessoalmente, eu acho que tem gente que tem caixinha de ferida. Volta e meia abre a caixinha e começa a lamber. Essa ferida que fizeram meus 5 anos. Essa ferida depois, aos 10 anos. E o inimigo está do lado. É verdade, coitadinho de você. E você não percebe. Então, nós temos que entender que ele usa máscaras, pesquisa, quer nos manipular para explorar os nossos pontos fracos. 2 Timóteo 2, 24 e 26, ao servo do Senhor não convém brigar, mas temos que ser calmos ao ensinar os que se opõem, assim talvez eles se arrependam e conheçam a verdade e sejam livres dos laços do diabo, que os mantém cativos e submetidos à sua vontade. Nós, que às vezes entendemos uma situação espiritual, temos que ter paciência. Na certeza que, se a verdade for revelada, essa pessoa vai ser liberta e vai começar a enxergar o que ela não consegue enxergar. Às vezes parece tão óbvio, tão natural. E aqui a palavra está dizendo, tenha paciência, que talvez essa pessoa seja liberta. Eu estava pregando uma vez em Mangaratiba, e acabei o sermão, veio uma senhora, me abraçou. Filha, tudo que você fala é lindo, lindo, lindo. Queria receber esse Jesus, mas não consigo. Eu não consigo. Eu vou orar com a senhora. Quando fui orar com ela, caiu endemoniada. O pastor da igreja, era fim de culto, veio e disse, Silvana, ela é bruxa aqui na cidade. Por isso, o inimigo tinha fechado, mas aquela mulher aceitou Jesus e se tornou uma serva fiel. Aí você diz, mas Silvana, sabe que eu tenho medo? Sabe, essas coisas de demônio, vai que eu apanho? Realmente, pode apanhar. Sabe em que situação que você pode apanhar?
Atos 19:15 conta exatamente, 19, desde o 13 até o 17, os filhos de Seba. Eram judeus exorcistas. E eles viram Paulo expulsando demônio. Eles, e foram lá, meteram a mão no demônio. Sai! E aí o demônio estava saindo, daqui a pouco o demônio, acho que parou e disse, espera aí, abre o arquivo aí. Quem que são esses caras? Aí o demônio olhou lá no arquivo. A gente sabe quem que é Jesus, a gente sabe quem que é Paulo, mas esses caras não estão inscritos aqui. Não estão? Apanharam. Porque eles foram expulsar o demônio. Eu expulso o demônio em nome de Jesus que Paulo prega. Terceirizando tudo, gente. Mundo espiritual não tem terceirização. É contato entre eu e o Pai diretamente. E como que isso acontece? Reconheça Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Imediatamente o Espírito Santo passa a fazer parte da tua vida. Você tem o selo do Espírito. E o mundo das trevas sabe e reconhece. Numa ocasião, tive o privilégio de estar sendo ministrada pelo pastor Russell Shedd. E eu tinha tido um processo de libertação de uma menina da igreja. E eu queria entender. E eu fui conversar com ele. Pastor, a menina estava há mais de 10 anos na igreja e tinha um demônio que morava nela, assim, etc. E aí ele veio me contar, filha, eu tive uma experiência totalmente inversa. Eu fui procurado na igreja por uma moça, muito crente, muito fiel, se abalou com o término do casamento, sem dinheiro, foi para a prostituição. E um dia, na prostituição, uma colega de trabalho fica endemoniada e olha para ela e diz, filha, você tem feito tudo que me agrada, o demônio falando para ela. Mas existe algo que me falta. Me entrega a tua alma. Naquela hora ela acordou e foi procurar uma igreja. E Deus, que é muito bom, deixa ela achar justamente Russell Shedd na igreja. E quando ele fala, ele, filha, você tem o selo do Espírito. O demônio reconheceu isso, você é separada, você pecou, você tropeçou, você foi para a lama. Mas Jesus está te dizendo, Ele continua te amando. Foi por você que Ele morreu, se arrepende, volta para casa, porque o Pai está te esperando. E naquele momento a menina chorou e se arrependeu e voltou para o Senhor. Gente, isso é selo, isso é marca. Silvana, como que eu posso ter essa marca? Confessa. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz. E eu quero que o Senhor seja meu dono, meu Senhor. Gente, isso é importante, meu dono, meu Senhor. Porque quando Ele é meu dono, meu Senhor, Ele manda e eu obedeço. Eu não fico relutando para perdoar quando Ele manda eu perdoar. Eu não fico relutando em pedir perdão quando Ele manda eu pedir perdão. Eu não fico relutando em dar o meu dízimo quando Ele manda dar o dízimo. Ele é o meu Senhor. Eu não reluto quando Ele diz, tira isso da tua casa. Entenda que a pornografia tem te escravizado. Eu não brigo mais. Eu obedeço porque Ele é meu Senhor. Então, queridos, se você quer ter autoridade no mundo espiritual, é só através de Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é meu dono. Queridos, toda vez que eu entro assim numa situação e digo, Senhor, estou indo no Teu nome. Se é fria, vai na frente. Vai na frente. Porque, gente, é Ele o meu Senhor, eu estou obedecendo a Ele. E eu não preciso temer, porque o amor de Deus lança fora o medo. Ele vai comigo. Eu lembro numa situação que uma moça ficou endemoniada, ficou aqui, nariz. E uma moça, te odeio, quero te matar, mas não posso. Por que Ele não pode me matar? Porque eu tenho selo. E eu vou morrer o dia que Jesus marcar no meu calendário. E aí, sim, eu sei que eu vou encontrar o meu Pai. Queridos, eu não quero que ninguém aqui se perca. Se você tem dúvida de ter esse selo, erga a mão no teu lugar e nós vamos orar agora. E lá no mundo espiritual, vai ser refeito os teus registros e os arquivos. E quando os demônios forem mexer, ufa! Aquele dia no culto lá, que aquela cidadã estava pregando, ele aceitou Jesus. Uma perda, mais uma perda. Alguém quer que aceitar Jesus e nós vamos orar agora. Erga sua mão no seu lugar. Amém? Alguém mais? Alguém quer aceitar Jesus? Opa! Todo mundo tem o selo? Oh, glória a Deus! Glória a Deus, eu posso pedir?
No mundo espiritual, que seja checado essas fichas, né? Ainda hoje, pode checar, Satanás. Aqui só tem gente de Jesus. Olha, é bom por um lado, é ruim por outro. Cadê os amigos não crentes, gente? Como que vocês não trouxeram os não crentes? Bora trazer hoje à noite para que eles aceitem Jesus. Chega de gente indo para o inferno. E aí, aprendendo como o diabo trabalha, gente. Olha lá na tentação de Jesus. Esse cidadão é ousado, né? Vai tentar Jesus. E Lucas 4,3, o diabo lhe disse: se você é filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pão. Por que ele foi falar isso? Jesus estava em jejum. Entenda, o diabo só vai te tentar quando ele perceber tua fome. Ele vai esperar você estar fraco. Você está jejuando, está orando. Aí os demônios vão dar relatório. Ih, aquele lá, Satanás, anda jejuando. Não, dá uma voltinha, espera um pouquinho. Ele nunca permanece nos propósitos dele. Ele começa bem na segunda, na terça. Lá na quarta já está tropeçando. Volta lá na quarta e na quinta. Talvez você pegue ele. E é isso. Ele espera você ter fome. Gente, eu lembro uma ocasião que eu fui procurada por uma mulher. Sabe aquelas mulheres? Parece Madre Teresa de Calcutá. Eu congregava na mesma igreja que ela. Uma mulher boníssima. Ela fez parte do Ministério de Casais com a gente. Sabe aquela pessoa mal fala, queridinha, boazinha. Ela me procurou e disse: eu adulterei. Eu o quê? Você? Não acredito. Pois sim. Sabe como? Ela trabalhava, o marido e ela entraram numa crise financeira porque o marido fez burrada. Começou. Decepção com o marido. Aí ela ia até meia-noite trabalhando, ia para casa, o marido saía às 5 da manhã para trabalhar. Os dois não se viam, exceto no domingo, quando eles não trabalhavam. No domingo, bora limpar a casa. E quando vai limpar a casa, você sabe, né, gente? A gente perde a comunhão também. Por que essa cueca está aqui? Por que essa meia está aqui? Né? Então, quer dizer, o único momento que o casal tinha junto era brigando, limpando a casa. O que aconteceu? O capetão viu lá, pegou o coleguinha de trabalho. Ela, com um perrengue financeiro, não almoçava. Chegava na mesa, estava lá uma empadinha, com um bilhete. Eu vi que você não está almoçando, se precisa se alimentar. Fala sério, gente. Puxa, obrigada. Dá uns 2 dias, porque não é todo dia, tem estratégia, né? Daqui a pouco, chocolatinho, para adoçar o seu dia. Daqui a pouco, ela estava chegando 00:30 em casa, veio uma mensagem. Chegou bem? Eu me preocupo, você sai tão tarde do trabalho. E cadê meu marido? Dormindo, roncando. O que aconteceu? O dia que o cidadão convidou, vamos lanchar, vamos jantar, ela não sabia que o prato principal era ela. E foi. O que acontece? Entenda, ele espera você ter fome. Por isso, queridos, toda a nossa fome tem que ser saciada no Senhor. Meu marido, minha mulher está falhando? Vai orar. Estou com um problema financeiro? Vai orar. Procura fortalecimento no Senhor antes que venha o dia mau. A outra estratégia que ele fez. Ele chega, Lucas 4, 6, 7, mostrou os reinos do mundo e disse a Jesus: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, e tudo será seu. Jesus não disse: você é do meu pai, você não pode dar. Não. Jesus repreendeu ele, mas esse mundo pertence a Satanás. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, está mergulhado. Vocês têm dúvida, gente? Olha os sistemas, olha o tipo de lei. Gente, querem aprovar uma pedofilia. Gente, são coisas... O aborto. Quem que é servo de Deus vai querer isso? O nosso mundo está mergulhado. Vocês já viram que a maior parte dos cantores famosos começaram nas igrejas? Olha, eu fui dar uma listinha aqui, olhar. Luan Santana,
Anitta. Agora vamos para meios internacional. Beyoncé. Já pensou a Beyoncé aqui no louvor? Ia ser empolgante, né, gente? Pablo Vittar. E sem falar dos políticos. Gente, político é um crente sazonal. Época de eleição ele aparece, acabou a eleição, desaparece. E, gente, depois é vergonha. Dá até vergonha de dizer que aquele cidadão é crente. Tamanha corrupção que vaza. Porque as pessoas se pervertem pelo poder, pelo dinheiro e pela fama. E 1 João 2,17 fala: o mundo e a sua concupiscência passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pode vir uma proposta para você ficar rico, mas não se perverta. Não perverta. Não deixe que os princípios do Senhor saiam de você. Isso é uma estratégia do inimigo. E a última, Lucas 4, 9 e 10, o diabo levou para Jerusalém, colocou Jesus numa parte bem alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, para que lhe guardem com as mãos, e eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Gente, Satanás lança dúvidas sobre a veracidade da palavra, sobre a veracidade das promessas do Senhor. Ele quer que você entre nesse jogo. E a dúvida sobre Deus, gente, é um vírus da incredulidade que vai destruir a nossa fé. Nós caminhamos do lado de uma moça, também, mais outra Teresa de Madre Teresa de Calcutá. A guria era santa. Andava com saia aqui, cabelão aqui. A gente nunca pedia isso, mas ela era toda. O pai dela era crente, pastor e tudo. Aí o pai se separou da mãe, o irmão se envolveu em drogas, a decepção entrou no coração dela, e apareceu um muçulmano, começou a cercar, perseguir, ela estava fragilizada, e acabou se envolvendo com esse homem. Esse homem levou ela para um casal especializado em acabar com fé de crente. E eles massacraram ela durante horas. Mas a tua Bíblia diz isso, mas olha isso, e olha isso, olha isso. Essa menina definhou, gente. Ela sumiu, eu ia atrás dela, ela fugia. Quando encontrei, ela já estava usando o véu. Já estava se declarando contrária ao cristianismo. E demorou, gente. Demorou para essa menina voltar para o Senhor. Trouxemos o pai dela, que era pastor. O pai dela ficou uma semana com ela e disse para mim: irmã, me avise. O dia que ela voltar para Jesus, eu não aguento mais. Eu vou ficar orando em casa, mas eu não aguento mais ver o que o inimigo fez na minha filha. Infelizmente, esse pai morreu antes. Essa filha mais praguejava sobre Deus. Mas um dia, eu acho que passados 4 anos dessa situação, bate o telefone em casa. Ela: Silvana Leone Calixto, eu sim, aqui é fulana. Eu quero te pedir perdão, quero que o pastor Calixto me perdoe, e quero dizer, Jesus me resgatou de volta. Eu fui para as trevas, mas veio a sanidade, veio a luz. Quando o diabo começa: será que te ama? Será que se importa? Será? Gente, declara a palavra e saia dessa discussão. Porque ele é feroz. Ele vem para destruir a gente. Aí ainda continua: estejam alertas e vigiem. 1 Pedro 5:8. Sejam sóbrios, porque o diabo anda ao seu derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Gente, quando Paulo escreve isso, ele estava tendo em ciência a luta em Roma. Aí eu fui ver como que era a luta em Roma. Quando que parava a luta? Quando alguém morria. Então, não tem trégua à luta. Eu gosto muito de teatro, então eu fico imaginando, né? Os crentes achando que tem trégua. Pá, pá, ui, diabo, você me acertou, peraí. Ai, machuquei muito? Vamos sentar aqui, vamos pegar um pouco de fôlego. Pô, diabo, você está feroz, né? Hoje eu estou bravo com você. Não tem isso, gente. Você acha que tem ética? Todo mundo fica escandalizado, horrorizado, o que estão fazendo na guerra. O diabo está fazendo o que ele quer, sem ética.
mata criança, mata idoso, atira em hospital. Não tem. Se você acha que ele vai ser bonzinho para você, ai, mas entenda, eu fui rejeitado na infância, que bom, é lá mesmo que eu vou bater em você. É isso que acontece na nossa batalha espiritual, não tem intervalo. É uma luta que não tem descanso para você se recuperar. 1 minuto de distração pode dar ao adversário a oportunidade de nos derrotar. Satanás não tira folga. Na Cracolândia, um missionário contava para nós que encontrou o traficante. Aí o traficante, pô, pastor, você e eu temos muita coisa em comum. Não, traficante deve ser carioca. E aí, pastor, você e eu temos muita coisa em comum. Yeah. E aí o pastor, como assim? A gente sempre está disposto, a gente gosta de gente, a gente sempre está pronto a atender, mas tem uma coisa que sou melhor que você. Eu nunca fecho. Quer droga, não importa a hora. Vocês, igreja, fecham. Trabalham no horário comercial. Comigo não tem horário. E esse pastor disse que ele sentiu-se bofeteado pelo diabo nessa hora. E ele disse, a Cristolândia também vai trabalhar 24 horas. A hora que Jesus tocar, a pessoa vai ser atendida. E, gente, não sei por que o pessoal resolve se converter de madrugada, né? Os amigos da gente começam a ligar tudo de madrugada, mas não importa. Nós não podemos ter hora. Não lutamos para conquistar a nossa salvação, gente. Entenda isso. A obra da cruz em Cristo Jesus foi perfeita. A nossa luta é contra Satanás, que quer corromper a obra de Jesus na nossa vida. Essa é a nossa luta. O que Deus tem através da minha vida, Ele quer corromper. E aí a minha pergunta é, quantas pessoas já foram salvas através da sua vida? Quantas pessoas olharam para você e disseram, eu quero esse Jesus, a vida dele é feroz? E quantas pessoas disseram, isso aí é Jesus? Eu não quero. Vou para o inferno, mas viver perto daquele eu não. Então, essa é a minha pergunta. E aí eu lembro, gente, procurada por um pai que adotou uma menina de uma família disfuncional, levou essa menina, deu boa escolaridade e me ligou aos prantos. Descobriu que a menina na internet, aos seus 16 anos, fazia programas com homens casados, velhos. Ele ciu a minha menina, que eu cuidei. A minha menina, que eu tratei tão bem. Eu lembrei agora, gente, uma mãe me procurou, a guria tinha 13 anos, também a mãe adotou, ela ciu cetim na cama, tudo lindo, e a menina com 13 anos, o mundo influenciou e ela achou que já estava velha, que não tinha transado aos 13 anos. Foi na internet, achou um candidato, a escola ia ter piquenique, ela conseguiu a assinatura da mãe permitindo ela. Ó, mãe, estou indo para a escola, para o piquenique. Na escola disse, minha mãe não deixou, e nesse dia saiu com o cara. O cara deu o endereço. Quando ela chegou, ele não tinha 16 anos, tinha 30 e poucos anos. Aí ela olhou, quis recuar, foi cercado pelos parceiros. Chegou até aqui e vai. E a mãe, quando via que a filha não voltava depois da escola, chamou a polícia, entraram no computador, descobriram que a menina, para onde ela tinha ido. E a mãe disse, no meio da madrugada, eu entrando naquela favela, e a minha filha deitada naquela cama imunda, naquele lugar imundo, com aquele homem imundo. É isso que o diabo quer fazer com a gente, gente. Ele quer nos levar para a lama. Ele quer acabar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso, ele é astuto. Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, aqui daria um sermão só nesse versículo. Eu quero que vocês entendam, existe uma hierarquia espiritual. E dentro dos principados, dos maiorais, os demônios, eles não estão preocupados com você nem comigo. Eles querem pegar liderança. Você jura que aquele cidadão é o próprio demônio.
Porque ele vai e pega as lideranças, porque ele quer governar. Você veja que existem regiões, que existe um tipo de pecado que domina. A gente tinha encontro de missionários, e encontro de missionário, um conta um caos, outro conta um caos. Aí tinha o pastor Sérgio, que estava atuando na África, e o pastor Sérgio, gente, eu fui missionário no Rio, dava de cara com a pombagira toda semana. Sempre tinha lá um espírito de prostituição. Cheguei na África, não tem. Lá é zumbi girando, é cobra andando, é outro nível. Mas são espíritos territoriais que atuam. Tem lugar que só dá droga, tem lugar que só dá criminalidade, lugares que às vezes não progride o evangelho exatamente por causa disso. E vocês sabem o que quebra isso? A unidade da igreja. Os pastores se unirem, os pastores orarem, os pastores se arrependerem e levarem suas igrejas a orarem dessa forma. Então, o pecado, inclusive o pecado da igreja, que tem permitido a expansão da maldade na cidade. No Paraguai, eu fui fazer um treinamento com crianças vítimas de abuso. Gente, vocês acreditam? Tem uma tribo no Paraguai que, aos 3 anos de idade, o pai dá iniciação sexual à menina. Isso é uma hoste demoníaca. Aos 5, essa criança está na rua se prostituindo. E a missão vai exatamente tirar as crianças de lá. Então, isso é só para vocês entenderem como é um nível mais alto. Mao Tse Tung, gente, foram 70 milhões de chineses mortos. Quando entra esses ditadores no poder, tenha certeza, ele está com uma legião incorporada, que se alimenta de todas essas dores. Por isso que a gente olha a guerra e você vê esses líderes tão insensíveis. Quando a palavra diz, intercedam pelos seus líderes. Eu sei que, ultimamente, a gente intercede para Deus levar, né? Mas vamos interceder para que eles sejam quebrados, para que o poder do Senhor alcance e haja uma grande revolução. Silvana, em cima de tudo isso, o que você me diz? Bora criar musculatura espiritual. Ninguém vai encarar uma maratona sem treinar antes. Então, não fique esperando o dia mal chegar para você. Ai, o que ela falou? O que é? Cadê a Bíblia? Não, começa a treinar desde já. Primeiro, diante de Deus, humildade. Diante do diabo, autoridade. Essa é a questão. Entra e começa a ter conversas com o Senhor. Gente, mas eu não sei vocês, mas aqueles amigos que você sai, vamos tomar um café? Vamos. Aí você toma café, só o outro fala. Ai, amei te encontrar, amiga. Só ela falou, cidadã, me deixou falar. E a gente faz isso com Deus. Você entra na presença do Senhor. Olha, o Senhor está perrengue, está pegando, o trabalho está ruim, o Senhor leva meu chefe, me dá promoção, Senhor Deus, a minha sogra também já passou da data de validade, Senhor, não sei o quê. E amém. Não, você tem que parar e tem que orar e parar. E, Senhor, o que o Senhor tem para falar para mim? Queridos, são as palavras mais profundas, são as ditas por Deus. Ele não fala muito, mas é profundo o que Deus fala. Eu estou caminhando com uma pessoa e está muito lindo. Ela está largando o álcool. E ela disse, toda vez que eu sinto vontade de ir para o álcool, eu corro para a palavra, coloco louvor, coloco pregação. Hoje no YouTube é uma bênção, né, gente? Se ouve o pastor que você quiser, a hora que você quiser, né? No sermão que você quiser. Gente, e ela disse, Silvana, eu estou sóbria, porque eu estou firme na palavra do Senhor. A outra, gente, medite na palavra de Deus, mas como? Meditar é ruminar. O que aprendi com isso que eu li? Hoje, o que você está aprendendo com tudo isso que você está ouvindo? O que você vai levar para a tua vida? Aquela mulher lá, só falando de capeta, parece que Deus nem existe. É isso que você está aprendendo? Ou você está entendendo que você já está na batalha e que você tem que vigiar porque você está em guerra? Eu lembro de uma foto de um soldado israelense sentado assim, com a arma aqui e com o garfo aqui. Ou seja, não dá para deixar de vigiar. Não tem folga. Terceiro, exercite a verdadeira comunhão. Você precisa de alguém, no mínimo uma pessoa, para quem você preste contas.
Você precisa uma pessoa que tenha autorização tua de enfiar o dedo na tua ferida, dar uns tapinha na cara, acorda. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Eu lembro, meu marido tinha um pastor que fazia aconselhamento na casa dele. Meu marido, cara, acorda. Como assim? Tua mulher vai trabalhar e você fica atendendo? Não, fica mais fácil, as crianças estão em casa, eu atendo todo mundo. Meu marido, não, acorda, não, tem que ser campo neutro, afastado. Você tão malicioso. 6 meses depois, já tinha traído a esposa, divorciou, perdeu o casamento. Nós precisamos ter amigos fiéis que dêem uma exortada. Você não está vendo que você está só pensando em dinheiro? Você não está vendo que você está bebendo demais? Você não está vendo que você está se largando nesse computador, nesse Instagram? Alguém que... Bora, acorda, cidadão. E a outra coisa, orar e jejuar no Espírito. Judas 1:20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Por que jejuar? Eu gostei uma vez, um pastor falando, ele disse, jejum não te impede de ter que percorrer aquela estrada, mas você não precisa passar pelos buracos, você sobrevoa. Vem os perrengues, mas bate no peito e mata. Né? Porque você está fortalecido no Senhor. Eu lembro uma época, eu estava fazendo um jejum de Daniel. E aí o Marcos estava querendo comer uma coisinha diferente, fomos lá para o shopping, e eu no jejum, na minha, fiquei olhando. Gente, sem demagogia. Eu ficava aquele... E, gente, como o diabo distrai o povo com a comida? Porque você está acabando o café pensando no almoço, está acabando o almoço pensando no café da tarde, está acabando o café da tarde pensando na janta. A minha família, daquela tradicional, que tem café da tarde, então, minha mãe já era assim, já ia lavando a louça, já limpava a mesa, já ia colocando as xícaras, os pratinhos do café da tarde. Já ia deixando pronto. Porque, e eu lembro da Valnice Milhões, ela disse assim, o jejum é para você dizer para a tua carne quem que manda no pedaço. E aí, ela foi parada por um irmãozinho lá e disse, pastora, você ora por mim? Aí eu estou com dificuldade aqui de orar, porque eu começo a ler a palavra e eu durmo. Não vou orar pelo irmão. Valnice é durona, né? Não vou. Isso aí é sua carne, disciplina a sua carne. E ela esqueceu. Aí, passado um tempo, o irmãozinho parou, pastora, eu disciplinei minha carne. Ela, como? Eu leio a Bíblia hoje de pé no vaso sanitário. Se eu dormir, eu caio nele. Botou a carne em ordem. Então, o jejum é para dizer quem manda no pesado. Mas, Silvana, eu passo mal se eu não comer. Começa com uma refeição. Começa devagar. Quem que está mandando? Não, mas os meus remédios. Meus remédios. Então, tá bom. Toma teu remédio, toma. Então, começa a jejuar de outra forma. Tira a televisão. E as notícias? Fica sem notícia. Usa todo esse horário para orar, para jejuar, para ler a palavra. Marcos 9:29 disse-lhes, essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Os discípulos foram questionar Jesus, gente, tem um problema na tua casa? Bora jejuar, e só para de jejuar a hora que o problema acabar. Silvana, eu vou morrer de fome. Não, então tira uma refeição para você não morrer de fome. Mas bora! Gente, entenda, você está em batalha, você não pode recuar. Crente, quando dá um passo para trás, não é para recuar, é para pegar velocidade. Tá? Vamos lá? Amém, amém, vamos lá. Quinto, usufruir a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, de 6-8, diz, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Querido, nós precisamos dessa sabedoria do Senhor para a estratégia de guerra. Gente, eu sempre fui muito questionada, porque
eu sempre andei muito no meio de tradicionais. A Alameda, eu me sinto o pintinho no lixo, porque aqui eu fico à vontade. Mas, normalmente, as igrejas que a gente vai pregar são muito tradicionais. E, às vezes, as mulheres chegam assim, mas, Silvana, eu vi você orando lá pela mulher. Sai espírito de trás do olho dela. Sai espírito. Aonde que você achou isso na Bíblia? Eu disse, não tem. Estratégia de guerra. Gente, sério. Era uma moça que eu via pelo olho dela que ela estava endemoniada. Então, a moça fazia teatro. O diabo faz teatro. Ai, minha cabeça. Ela no chão. Aí todo mundo em volta. Aí o pessoal abraçando. Você está melhor, querida? Estou melhor. Aí ela vira assim para me olhar. E Deus dizendo, olha ali o diabo. Eu disse, acho que está enganando quem? Como que você sabe? E eu via pelo olho. De repente, eu olhei para o olho dela. Gente, o olho estava normal. E aí eu disse, ai, que bom, ela está liberta, Espírito Santo. Manda sair de trás do olho. Eu, saia de trás do olho dela. Como que você sabe? É porque essa sabedoria que vem de Deus. Ai, Silvana, então eu vou ter que passar a vida jejuando, orando. Não, entra para a batalha, que o Senhor que te chama, Ele é que te capacita. Ele não quer mais é que você fique atormentado, com medo, sentado, apanhando, que nem os filhos lá, dos judeus lá, apanhando. Não, Ele quer você de pé. Eu vou em teu nome, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, e eu sei que o Senhor vai me capacitar, eu sei que o Senhor vai me dar. Eu lembro de um pastor que foram contratar secretária para ele, e aí, essa aqui não sabe atender telefone, essa aqui não sabe computador, essa não sabe. Daqui a pouco chegou os diáconos disseram, pastor, essa aqui não tem defeito. Pastor, não quero também. Por quê? Bonita demais, tira da minha frente. Claro, gente, por que eu preciso ser tentado? Ai, Jesus, olha a secretária bonitona, mentira. Não. Aí contrataram um homem e resolveu o problema do pastor. E, gente, e por último, olha o que Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Nós estamos lutando um contra os outros, enquanto o diabo está agindo livremente. Por incrível que pareça, o problema não é a sua sogra. Por incrível que pareça, o problema não é seu filho, não é seu marido, não é sua esposa. É quem age através deles. Nós, dentro da igreja, às vezes ficamos falando. Gente, eu fico muito triste quando eu vejo um pregador falando mal de outra igreja. Está pregando Jesus? Deixa que pregue Jesus. Somos do mesmo time, a gente não pode brigar entre a gente. Eu, marido, mulher, não podemos brigar. A gente está guerreando junto. Nosso filho está na droga, nós temos que nos unir, orar junto. Entender que existe um principado, existe um mundo espiritual sobre esse filho e nós precisamos guerrear e batalhar. Então, nós devemos assumir a nossa posição em Cristo, expressarmos verbalmente oposição. Satanás, saia daqui, se arreda daqui. Eu lembro uma ocasião, gente, meu filho era bem mansinho, queridinho, e aí não queria dormir, e pulava na cama. Eu, filho, deita, pulava. Daqui a pouco o Espírito Santo de Deus disse, repreende o diabo. Satanás, larga dele e deixa ele dormir. Ele puxou o travesseiro e dormiu. Gente, ele é que nem um ladrão. Eu lembro de uma moça que a gente caminhava da célula e no meio da noite, o marido não era crente, policial, no meio da noite ele escutava. Amor, olha lá, é do quarto do nosso filho. Aí ele chegou lá no quarto, piazinho de 5, 6 anos na cama. Filho, o que você está fazendo? Pai, você não está vendo o monstro aqui em cima da minha cama? E aí eles chamaram o pastor. E aí o pastor aqui da Alameda foi lá e disse, deixa eu lhe avisar. Você é policial, tem um ladrão na tua casa. Queridos, se você der brecha, o ladrão vai entrar na sua casa. E a guerra é espiritual e as nossas armas são espirituais em Deus, não são carnais. Eu sei que você tem vontade de matar a amante do teu marido, mas ora que Deus mata, tá? Não, gente, brincadeira. Deus converte. Gente, foi lindo de ver uma pessoa que perdoou a amante. Ela perdoou a amante. E no domingo seguinte, essa amante foi para uma igreja e se converteu. E ela, sem saber, ela nem sabe isso.
Esse homem veio me contar no consultório, nervoso, que tinha procurado a amante, estava com saudade. E a amante disse: seu safado, volta para tua família, para tua igreja. Eu encontrei Jesus e veio me trazer um marido decente. Gente, as armas do Senhor são tremendas. Se nós não os expulsarmos as forças das trevas, ninguém expulsará. Todas essas caminhadas da Alameda, fazendo oposição espiritual, gente. Darlene Cunningham, a esposa do fundador da Jucum, eu encerro com isso. Ela estava na Suíça, a voltagem na Suíça é mais alta, e ela na lavanderia, secando roupa, de repente uma das roupas caiu atrás da secadora, e ela foi pegar a roupa, e ela não percebeu, o fio estava descascado, e deu choque nela. E ela, corrente elétrica correndo no corpo. Se ninguém viesse ajudá-la, ela sabia que ela ia morrer. Ela: Deus, me ajuda. E continuava aquela corrente. Ela: Deus, por que o Senhor não me ajuda? E aí Deus disse para ela: repreenda Satanás. E ela: te repreendo, Satanás. O corpo dela foi lançado para o outro lado da lavanderia. Queridos, chega de passividade. Na autoridade de Jesus, vamos voltar para casa. Vamos entrar no trabalho e vamos fazer a oposição nessa guerra espiritual, mas na autoridade que Jesus Cristo dá. Venham à frente, venham buscar essa autoridade aqui, nós vamos interceder com você para que essa autoridade venha. Pastor Sebastião, vem aqui que você é homem de fogo, venham aqui com as suas mãos estendidas, você que quer voltar para a sua casa, para o seu trabalho, entendendo que você quer essa autoridade espiritual, venha à frente, venha, chega de passividade, chega de ser derrotado. Em nome de Cristo Jesus, Satanás vai bater em retirada, porque nós entendemos que somos um exército do Senhor. Que bom que você estava aqui nesta manhã para ouvir esse recado de Deus. E eu creio poderosamente que Deus trouxe você aqui, porque essa seria a palavra. E essa palavra é para todos nós. Quantas vezes você procurou um culpado por aquilo que te fazia chorar ou sofrer? E puniu a pessoa errada. Criticou a pessoa errada. Então, quero que você pense agora. Faça uma decisão. Eu escolho não procurar culpados. Repete comigo. Eu escolho não procurar culpados. Mas eu escolho procurar a solução, o remédio. Porque você sempre encontrará uma seta apontando para Jesus. Ele é o remédio. Se você tem mágoa, Ele é o remédio. Se você tem ira, Ele é o remédio. Se você tem carência, Ele é o remédio. Então comece agora, feche os seus olhos, comece agora, com as suas mãos estendidas para frente. Comece a dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo. Eu me submeto. Tenho usado as armas erradas. Tenho usado o meu orgulho. Tenho usado a minha autoridade de conhecimento. Tenho usado até meu dinheiro. Tenho usado minha religiosidade. Mas eu me deponho. Eu me rendo. Eu deponho as minhas armas. E agora, Senhor, faça isso. E agora, Senhor, eu estou tomando as tuas armas, com humildade, mas com muita fé. Decido me vestir de ti. Coloco o capacete da salvação, empunho a espada do Espírito Santo, me revisto da verdade, calço os pés nas sandálias do Evangelho e decido me proteger
com o escudo da fé, que é a tua palavra. Eu agora decido que voltarei para casa, debaixo das tuas asas e na tua autoridade. Creio que os meus olhos se abrirão e os meus lábios profetizarão as coisas do céu na minha vida, na minha família e em toda a minha descendência, em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, eu lanço essa palavra sobre a tua igreja. Que haja silêncio nos nossos lábios, nas horas que nós não tenhamos as respostas. Quando não tivermos as respostas, Senhor, haja silêncio nos nossos lábios, mas haja sensibilidade no nosso coração para te ouvir. Senhor, ensina a tua igreja a te ouvir. Ensina, Senhor, a tua igreja a te ouvir. A voz que vem do céu. Cala, Senhor, as vozes da terra. Cala, Senhor, os murmurinhos dos corredores da casa. Senhor, coloque um espírito de temor nas mesas dos nossos lares, para que os assuntos das mesas, eles sejam regados pelo amado Espírito Santo. Não aceitamos mais que a mesa da nossa casa seja um lugar onde vomitemos nossos desconfortos, nossas revoltas, mas atraiamos a tua glória e a tua luz, a tua presença. Nós abençoamos, Senhor, a tua igreja. Obrigado por esta palavra tão assertiva. Fortalece a tua filha, abençoe sua vida e sua casa, protege. Nós abençoamos cada um que está aqui, porque reconhece que está enfrentando uma batalha, mas a partir de hoje, enfrentará com as armas do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrarmos adorando, André, eu pensei em você durante o culto, e você está aqui, seu valente. Essa palavra foi para ele. É um guerreiro. E é assim cada um de vocês que está aqui. Deus vai usar hoje, a partir de hoje. Talvez essa palavra tenha vindo para algo que vai surgir amanhã, e você já está com a espada hoje. Então eu quero desafiar você a adorar. Permaneça aí no corredor, aqui à frente, e termine esse culto adorando como você nunca fez antes. Saia daqui alegre no poder do Espírito Santo.